Oi, pessoal. Vamos à nossa palestra. Falaremos aqui um pouquinho sobre precificação de serviços contábeis. Eu sou o professor Fábio Vinícius Primac e caso você queira mais informações a respeito do meu trabalho, das minhas atividades e tudo mais, acesse, por favor, https://bit.ly/Fábio Primac. Muito bem, precificação de serviços contábeis. O que é precificar? Por que que esse verbo, às vezes, nos causa uma certa estranheza? Porque nós não estamos habituados a trabalhar com esse termo. Precificar, na verdade, é dar o valor ao cliente de quanto você deve receber pela prestação dos seus serviços. Você já não parou para pensar em muitas vezes não ter uma resposta pronta quando um cliente chega para você e diz assim, quanto que custa para você fazer tal coisa? Qual o valor que você cobra para fazer determinada função? E aí você fica, e agora? Será que eu cobro R$ 50? Será que eu cobro R$ 500? Será que eu cobro 5.000? Não é? Muitas vezes nós temos essas dúvidas e é normal. É até salutar que nós tenhamos essas dúvidas, né? Para que nós não ficamos cada vez mais presos nas nossas seguranças. A segurança, lógico, é uma coisa interessante, é uma coisa boa, porém, em algumas situações, ela pode muito bem nos dar o golpe e, assim, em cima dessa segurança, nós termos, infelizmente, alguns problemas pela frente. Não é? Bom, o que é precificar? Significa dar valor ao nosso serviço. E eu vou mostrar para vocês aqui, através desse mini curso, algumas possibilidades que você tem de dar valor ao seu trabalho. Ou seja, quando o cliente chegar para você e perguntar sobre determinada função que você faça, qual o valor de determinada função que você faça, você já poderá, na sequência, passar o valor sem nenhuma sombra de margem de erro que possa ocorrer, tá certo? Então, primeiro passo, saber detalhadamente as tuas despesas, não é? Ou seja, você precisa mensurar, colocar no papel todas as tuas despesas como profissional, certo? Então aqui, ó, eu coloquei, opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui eu fiz uma planilha e coloquei todas as minhas despesas, todos os valores das minhas despesas. Aluguel, IPTU, água, luz, internet, telefone, mensalidade do sistema que eu utilizo, a mensalidade da empresa consultoria que é minha parceira, a quantidade de funcionários, o valor da folha de pagamento, dos tributos que compõem, quantos dias da semana eu trabalho, quantas horas por dia eu trabalho, valor dos meus tributos, né? O INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, relacionado ao meu Prolabore, né? Que é o salário do contador, que é o salário do profissional, os computadores, quantos computadores eu tenho no escritório, qual o valor total deles, a impressora, não é? Outros móveis e utensílios, a forma de tributação que o escritório trabalha, a anuidade do profissional no CRC, enfim, eu mensuro numa planilha, eu insiro numa planilha todas as minhas despesas. E assim eu tenho condições de saber quanto que eu devo, não é, para poder trabalhar. Na verdade, assim, a partir do momento que eu abro a porta do meu escritório, eu já estou pagando para trabalhar. Tá? Então, eu preciso, numa conta simples, fazer que até o final do dia eu pague as minhas despesas do dia. Certo? Aí tem alguns detalhes importantes, não é? Por exemplo, as despesas que são no formato anual, como IPTU, o alvará e a anuidade do CRC, eu preciso transformá-los no formato mensal. Então, se o meu IPTU eu pago R$ 420 ao ano, não é? Eu sei que eu pagarei de IPTU R$ 35 ao mês. O meu alvará, R$ 465 ao ano, R$ 38,75 ao mês. O meu CRC, a anuidade, R$ 560 ao ano,
ao mês R$ 46,67. Vocês vejam, eu coloquei nessa planilha aqui o total de todas as minhas despesas, que dá R$ 10.549,42. Vejam, despesas relacionadas à minha atividade profissional. Tá certo? Então, se eu tenho um escritório de contabilidade e esse escritório eu tenho todas essas despesas aqui que estão numa planilha, eu digo que então o meu escritório mensalmente tem uma despesa de R$ 10.549,42. Tá certo? A partir do momento em que eu sei, né, o que eu gasto ou quanto que eu tenho de despesas por ano, eu já sei quanto que eu preciso faturar por mês? Não, não é assim. Né? Não é dessa forma que funciona. A partir do momento que eu tenho o valor total das despesas que eu tenho no mês, não significa que eu sei quanto que eu tenho que faturar. Por quê? Porque eu devo levar em consideração 3 pontos a mais que são principais: o lucro, a depreciação dos equipamentos, dos móveis e o seguro da empresa onde eu trabalho, tá certo? Então, além das despesas mensais que eu tenho, eu devo levar em consideração o meu lucro, a minha depreciação e o meu seguro, tá certo? A depreciação, pessoal, a princípio, né, eu sempre coloco 8% ao ano. Talvez um pouquinho a mais, talvez um pouquinho a menos, conforme a realidade daquele ano e também um pouquinho diferente do que a bibliografia nos sugere, tá? Mas eu, a princípio, coloco 8% ao ano, porque eu sei que a variação não será muito grande aqui nesse caso. 8% ao ano. Isso significa dizer que anualmente eu preciso guardar, né, 8% para que eu possa comprar na sequência um computador novo, se a casa lhe estragar ou se a casa lhe perder a vida útil dele, um móvel novo, não é? Enfim, equipamentos para o meu escritório. Seguro, a princípio, R$ 120 por mês. Por que que eu coloco seguro, pessoal? Seguinte, atualmente, como nós trabalhamos com a contabilidade, as normas trabalhistas, as leis, as regras, não é? Elas são muitas vezes armadilhas e fazem com que o contador, infelizmente, possa errar, né? Então, se o contador erra, quem vai pagar o pato é o contador propriamente dito, certo? Então, e muitas vezes um erro, ou um erro numa forma de tributação, ou um erro numa declaração, pode acarretar multas. Essas multas, elas deverão ser recolhidas pelo contador, não é? Então, nesse caso, o que que eu faço? Eu eu faço um seguro e pago mensalmente esse seguro. Se amanhã ou depois eu esqueci de entregar uma declaração, eu cometi algum erro na forma de tributação de uma empresa, e a Receita, né, ou os órgãos vêm fazer a cobrança do cliente, eu digo, não tem problema, eu tenho um seguro contra isso. Não é? Eu tenho seguro. E aí aciono o seguro. É a mesma coisa que acontece com seguro de carro, moto, casa, enfim. Eu aciono o seguro. Digo, seguro, o seguinte, aconteceu um BOzinho aqui, um probleminha, não é? E eu preciso que você, por favor, me assegure agora nesse momento. Tá certo? Então, seguro, R$ 120 por mês. E o lucro? Bom, o lucro, pessoal, eu atribuo no meu trabalho 5%, tá? 5% de lucro, tá certo? Assim eu tenho condições de prever, não, mas de, quem sabe, ter uma estimativa de quanto eu gostaria de receber nos próximos anos, ou do quanto que eu tenho, ou quanto que eu almejo para fazer um investimento pessoal, um investimento dentro da empresa, enfim. Tá certo? Então, eu coloquei aqui 5%. Desta forma, eu consigo, né, chegar muito próximo de um valor que eu considero bom para o meu trabalho mensal, né? Então eu tenho ali tudo dentro de uma planilha: aluguel,
água, luz, internet, telefone, sistemas, empresa de consultoria, folha de pagamento, né? Os impostos, e aí eu tenho o seguro, aí eu tenho uma depreciação, essa depreciação é com base nos equipamentos, nos sistemas, nos móveis, tá? Então, depreciação aqui de R$ 94,67. E aí, né, consequentemente, eu tenho um total de despesas mensal de 10.764,09. Ou seja, do dia 1º até o dia 30, eu tenho que cobrir essas despesas para continuar com a minha empresa aberta. Tá certo? Então, eu planilhei esses dados, coloquei essas informações na planilha. Isso significa que, para manter o escritório aberto, eu tenho que ter R$ 10.800 por mês. Então, todo mês eu preciso ter R$ 10.800. E eu tenho que correr para fazer esse aporte desse dinheiro dentro da empresa. Não é porque eu preciso pagar a folha de pagamento, preciso pagar o aluguel, preciso pagar todas as despesas ali que compõem é, a minha, a minha atividade profissional, não é? Bom, para isso, pessoal, eu preciso transformar esse valor de 10.764 em horas, não é? Porque eu quero precificar o meu valor por hora. E eu vou explicar para vocês na sequência o porquê por hora é o mais fácil, e não por dia, por mês, enfim. Eu pego o meu valor de R$ 10.764 e divido pela quantidade de dias úteis. Vamos imaginar que eu tenho no mês 23 dias úteis, de segunda a sexta-feira. Então, eu pego esse R$ 10.764,09, divido por 23. Mas por que 23, Fábio? Seguinte, pega o calendário, conta lá, quantos são os dias úteis daquele mês? Desconsiderando, obviamente, sábado, domingo e feriado. Deu 23 dias. Então, esses são os 23 dias que você trabalha no mês. Significa que são 23 dias úteis. Eu peguei esse valor, 10.764,09, e dividi por 23. Significa que cada dia, a minha empresa ela precisa faturar R$ 468 para que eu possa pagar todas as contas. Então, cada dia de trabalho significa que eu preciso desembolsar R$ 468 por dia. E por hora, Fábio, 8 horas ao dia. Se eu trabalho de segunda a sexta-feira e cada dia é 8 horas, então eu pego esse R$ 468 que é por dia, divido por 8, que é a quantidade de horas. Então aqui eu tenho R$ 58,50, tá certo? Então, por hora, eu tenho que desembolsar R$ 58,50 para manter a minha empresa aberta, tá certo? Mas por que por hora? Porque o tempo ser mais próximo a hora é o tempo mais próximo da solução de um problema contábil. Geralmente você faz um contrato, você faz uma declaração, você trabalha com fechamento de balanço, enfim, isso é medido por hora, tá certo? É muito difícil você ter um trabalho que não se faça a medição por hora. Eu fiz esse trabalho aqui em 15 minutos. Não é bem assim, a gente sabe que não é, né? Um contrato, uma explicação, não é? Geralmente isso, uma consulta, geralmente isso passa, né? Ou chega muito próximo a uma hora, ou até mesmo às vezes passa de uma hora. Então, você precisa mensurar a tua hora de trabalho. Quanto que é o valor da minha hora de trabalho? Nesse caso, para esse exemplo aqui, o valor da minha hora de trabalho, R$ 58,50. Muito bem. Só que esses R$ 58,50 é sem o pagamento do tributo, do imposto. No meu caso, é uma empresa prestadora de serviço e ela é Simples Nacional e ela está no anexo 3, tá certo? Do Simples Nacional. Então, ela é 6%. O que eu pego? O que eu faço então? Eu atribuo esses 6% sobre o valor da minha hora. Então, R$ 58,50 vezes 6%, né? Vai dar
R$ 62,01. Significa que dentro dessa hora que eu estou trabalhando, eu já estou colocando o valor do imposto, tá certo? Em cima disso também, eu preciso colocar o valor do meu lucro, tá? Então, se eu quero colocar 10%, 8%, 5%, enfim, isso vai da escolha de cada um. Então, eu coloco ali, ó, o lucro vai ser aqueles R$ 62,01 vezes a porcentagem, né, do lucro que eu quero ter. Então, R$ 62,01, se eu prevejo 10% de lucro, então a minha hora é R$ 68,21. Significa dizer o quê, pessoal? Esses R$ 68,21 está todos os custos da minha empresa, está o tributo que a minha empresa recolhe e está também o lucro que eu almejo para o meu serviço. Tá certo? Significa dizer que R$ 68,21 é o valor que eu tenho que comprar, que eu tenho que cobrar? Aí depende muito. Depende muito do quê? Da experiência do profissional. Vejam só, um profissional que está há 20 anos no mercado, 20 anos, 30 anos no mercado, será que a experiência dele é maior ou é menor do que um profissional que está há 1 ou 2 anos no mercado? É maior, não é? Então, se acha justo que R$ 68,21 é um valor considerável, por valor da hora de um profissional com 20 anos de trabalho, você veja, nós temos que ponderar algumas situações. Eu acho que o valor é muito baixo, né? Então, o que eu faço? Bom, eu aumento um pouquinho mais, coloco ali, ao invés de 68, coloco R$ 80, por exemplo, R$ 90, tá? Isso diz respeito à experiência. Aí nós temos também do tipo de trabalho. Você veja, nós estamos numa época agora de declaração de imposto de renda pessoa física. Muitas pessoas acreditam que é uma época das vacas gordas dentro da contabilidade, mas não é bem assim, a gente sabe que não. Mas é uma época em que há mais trabalho para o setor contábil. Significa, então, que R$ 68,21 para você fazer uma declaração de imposto de renda é muito baixo, pelo menos aqui na região onde eu moro, né? R$ 68,21 para a região onde eu moro, o valor é baixo. Então, vai depender muito da região onde você está atuando. Geralmente, se você faz uma declaração de imposto de renda, pessoa física, numa região bem do interiorzão, assim, uma região mais pobre e tudo mais, a gente precisa perceber que as dificuldades são maiores, não é? E aí, será que R$ 68 é baixo? Será que eu, ao invés de 68, cobro 70, eu cobro 60? Vai depender muito também da capacidade de visão do teu trabalho, né? Do profissional. Depende também da época do ano, do mercado, da concorrência, não é? Numa cidade ou numa região onde existe muita concorrência, você precisa analisar se esse teu valor está muito fora da realidade da concorrência ou não. Tá? Da localização da sua empresa também. Imagina lá, dentro da cidade onde você mora, eu tenho um escritório que fica no centro da cidade e tenho um escritório que fica no bairro, eu preciso analisar a localização desses dois pontos. Qual é o ponto onde tem mais fluxo de pessoas? É do centro. Né? Mas isso também varia muito. Pode ser que o bairro onde você esteja morando seja uma localização privilegiada. Né? Vamos dar um exemplo aqui, Curitiba. Né? Eu tenho o centro cívico e eu tenho o centro comercial. Né? Qual dessas duas regiões que tem maior fluxo de pessoas? Você precisa analisar esse ponto de referência também. Tá? Esse é um exemplo, existem outros tantos aí pelo Brasil afora. Segundo, saber detalhadamente informações sobre o seu cliente. Então, não basta eu saber apenas sobre mim, não basta eu saber apenas sobre as minhas despesas, sobre o lucro que eu quero ter, né? Não basta somente isso. Eu preciso conhecer o cliente a quem eu pretendo prestar o serviço. Quantos funcionários essa empresa tem? Aonde que é essa empresa? Quantas notas fiscais de saída? Quantas notas fiscais de entrada essa empresa emite por mês?
não é? Ou recebe por mês? Quantos lançamentos contábeis essa empresa tem? Então, tudo isso são informações que, se eu coloco tudo num grande liquidificador, que eu vou mostrar para vocês na sequência, qual é esse liquidificador, eu tenho condições, então, de traçar um valor de honorário, né? Ou de uma prestação de serviço, de um serviço esporádico, por exemplo. Mas eu tenho condições de fazer isso. Terceiro, saber detalhadamente o tempo que você leva para resolver determinada tarefa, tá? Isso aqui, pessoal, é muito relativo também. Nós temos hoje profissionais com um conhecimento mais avançado que conseguem realizar determinada função em 1 hora, enquanto outros profissionais que têm um conhecimento menos avançado, né, têm menos conhecimento sobre determinada situação, conseguem resolver o mesmo problema em 4 horas. Então, a diminuição desse tempo, tá? Somente chegará a partir do momento que essa pessoa vai adquirindo experiência no decorrer da vida profissional dela, tá? Mas é importante você levar em consideração isso. Aqui, nesse caso, ó, é um exemplo. Ó. Em 1 hora, eu lanço 5.000 notas fiscais. Em 8 horas de trabalho, eu uso para fechar um balanço contábil. Pode ser que muitos aí que estejam vendo esse vídeo pensem assim, mas 8 horas, tá louco? É pouco tempo, eu faço em 2 horas, eu faço em 3 horas. Tá, é um exemplo, você pode fechar em 2, 3 horas, mas eu fecho em 8. Pode ser que amanhã ou depois eu também venha fechar em 2, 3 horas como você, tá? Ou às vezes você fecha o balanço lá em 12 horas, 20 horas, né? Então, é muito relativo de profissional a profissional. Eu levo, em média, 4 horas para fazer uma folha de pagamento. Também muito relativo, não é? Eu levo 30 minutos para redigir um contrato simples. São alguns tempos que você precisa mensurar, que você precisa levar em consideração para a solução de um determinado problema. Tá legal? Muito bem, vamos fazer um exercício aqui para colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Ó, Pedro Paulo Pereira Prates possui um escritório de contabilidade onde trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Bom, se ele trabalha das 8 às 18, dá 10. Porém, ele tem 2 horas de intervalo, 10 menos 2, 8 horas ativas que ele tem durante o dia. Vamos marcar isso aí. Por enquanto, tem 2 funcionários. Paga o Simples Nacional com alíquota de 6%, isso é importante saber. E almeja um lucro de 15% sobre o seu serviço, isso também é importante. Aí, o Pedro Paulo, com seu escritório, mensurou aqui, ó, ele paga um aluguel de R$ 2.000, uma folha de pagamento com 12 mil, né? Ele tem 2 funcionários, e aí todos os encargos trabalhistas e tudo mais, e mais o salário do Pedro Paulo, 12 conto. A mensalidade do sistema 500, água 150, luz 200, internet 150. Opa! Internet 150, telefone, blá, 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 anuidade CRC, IPTU. Qual a sugestão de cobrança de honorário por hora? Então, esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Aí, o que eu faço? Com todas essas informações em mãos, deixa eu abrir aqui minha planilha para vocês verem. Cadê? Está aqui. Vamos pegar ela. Aí, com todas essas informações em mão, eu vou redigindo aqui, ó. Aluguel, 2.000, folha de pagamento, blá, blá, blá. Aí, ó, IPTU ao ano. O que eu fiz? Transformei por mês. Eu peguei o 300 e dividi por 12. Alvará por ano, 480, dividido por 12, 40. R$ 600 por ano, dividido por 12, 50. E aqui eu tenho, ó, no mês, as minhas despesas para que eu mantenha o meu escritório aberto é R$ 15.915, tá certo? Aí eu tenho outras informações, ó. O Simples Nacional é 6%, a depreciação é 8% e o lucro 5%, tá certo? 5%. Hora de trabalho no mês, eu trabalho durante o mês 220 horas, tá? Isso significa que, por hora, somente o valor das minhas despesas é R$ 72,34. Ah, mas o que você fez aqui, Fábio, para descobrir esse valor? Eu peguei esse valor aqui, 15.915, e dividi por a quantidade de horas que eu tenho no mês.
horas ativas, né? Horas úteis, 220. Então, significa que a despesa por hora é R$ 72,34. E o tributo por hora, Fábio? Tributo por hora, o meu é Simples Nacional. O que eu faço? Eu pego o meu valor por hora, multiplico por 6%, dá R$ 4,34. Então, R$ 4,34 é o valor do meu tributo, do meu Simples Nacional, não é? Por hora. E o lucro por hora? Bom, se eu quero 5% de lucro, eu atribuo a despesa que eu tenho por hora, vezes 5%, eu tenho aqui, ó, R$ 3,62. Somando tudo, significa que o valor de hora de trabalho para a minha função é R$ 80,30. R$ 80,30 por hora, tá certo? Nesse exemplo, não é? Aí, eu fiz um fator de multiplicação, tá, pessoal? Porque eu penso o seguinte, ó, para você fazer a contabilidade de uma empresa microempreendedora individual, é muito simples, não tem grande dificuldade. Então, eu multiplico por 0,5. Para eu fazer uma empresa cuja tributação é o Simples Nacional, ele é um pouco mais difícil do que o MEI, mas também não é grande coisa. Então, eu multiplico por 1. Para fazer a contabilidade de uma empresa lucro presumido, aí já é um pouquinho mais complicadinho, não é? Então, o que eu faço? Eu multiplico por 2. E do lucro real, por ser bem mais complicado, eu multiplico por 3. Tá certo? Então, são fatores de multiplicação. Aí, eu digo assim, olha, notas fiscais de entrada e saída, eu faço mais ou menos 100 notas fiscais, tá certo? 100 notas fiscais. Em 2 horas. Então, eu tenho o valor do lançamento por hora, R$ 160,60, tá certo? Aí, aqui, quantos lançamentos contábeis no mês? Mais ou menos 300. Total de horas para fazer esses 300 lançamentos? 3 horas. Então, R$ 240,90. Gestão de pessoal, total de funcionários que a empresa tem, são 6 funcionários. Total de horas para fazer a gestão desse pessoal, para fazer a folha de pagamento, férias, rescisões e tudo mais, no mês eu gasto mais ou menos 2 horas. Então, R$ 160,60. Tá certo? Mas como assim R$ 160,60? Lembre aqui, ó, R$ 80,30 é o valor da minha hora. Tá certo? Multiplicando por 2, dá R$ 160,60. Outros trabalhos que o meu escritório possa desenvolver para esse cliente, eu vou demorar mais ou menos umas 3 horas. Que tipo de trabalho, Fábio? Contrato, uma planilha, um recálculo do imposto, blá, 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 e tudo. Consultoria, às vezes que o cliente liga para você e você precisa responder pelo telefone. Você vai gastar mais ou menos umas 3 horas. Então, o valor para outros, R$ 240,90. Tá certo? Bom, agora que eu tenho os valores individuais conforme os setores do meu escritório, eu apenas faço a somatória deles. Ó. Escrituração fiscal, 160,60. Contábil, 240,90. Gestão de pessoal, 160,60. Outros, 240,90. O meu cliente é um Simples Nacional, então eu atribuo que, quando eu trabalho para uma empresa do Simples Nacional, o fator de multiplicação para ela é 1, certo? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu somei tudo e multipliquei por 1. Significa para essa empresa, com essas características, o valor do honorário para ele será R$ 802,98. Tá? Mensalmente, esse cliente precisa pagar esse valor para mim. Tá certo? Bom, imagina o seguinte, meus amigos. Imagina que a empresa agora não é Simples Nacional. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos imaginar que a empresa é lucro presumido. Tá? Lucro presumido, diferentemente do Simples Nacional, o valor do honorário é R$ 1.605,97. Tá? Agora, vamos imaginar assim, ó, não é nem Simples Nacional, nem lucro presumido, nem MEI. É lucro real. Lucro real, então, ó, para uma empresa com essas características, que seja do lucro real, o honorário é R$ 2.408,95. Tá certo? Olha, pessoal, assim, como é que eu posso dizer para vocês? É uma métrica que eu utilizo para dentro do meu escritório, para que eu trabalho, né, mensalmente com ela.
é a melhor forma? Não posso lhe dizer que é a melhor forma entre todas as formas que existem, mas é a forma com que eu trabalho, não é? Dentro do meu escritório, tá certo? E talvez seja, para mim, para o meu entendimento, realmente a forma mais próxima do ideal. Pode ser que tenha alguns probleminhas aqui na minha planilha, pode ser. Pode ser que eu, no momento aqui, ao invés de colocar no Simples Nacional como fator de multiplicação, coloque 2. Aqui no lucro presumido, coloque 4. No lucro real, coloque 5. Vai de cada um, tá? Eu atribuo para a minha região, né? Para a cidade onde eu moro, para a localização onde está o meu escritório, para as atividades que eu atribuo dentro do meu escritório, para a realidade da minha empresa, esse honorário é o que cobre as minhas despesas, é o que me dá o lucro, tá? E é o que me garante a sustentabilidade, pelo menos desse cliente, para que eu possa manter a minha empresa aberta. Tá certo? Agora, lembrando, né? Esse aqui é o honorário de um cliente para um mês de trabalho. Se eu tiver lá 10 clientes, se eu tiver. Vamos ver aqui, vamos fazer o exercício, ó. R$ 802,98 para um cliente. Se eu tenho aí, ó, 15.915, que é os custos do meu mês, o que, que eu tenho que fazer? Para ter mais ou menos esse valor aí, ó, eu pego 15.915, né, divididos por esse honorário. Opa, cavalo! Não. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar lá. Cadê aqui o valor? 15.915 igual 15.915 divididos por 802,98. Significa que eu preciso ter, para cobrir as despesas, né, do meu escritório, no mínimo 20 clientes com este honorário. 20 clientes, opa, meio complicadinho, não é? Mas é lógico que muitas vezes, num escritório de contabilidade, você tem lá empresas que são do lucro presumido, empresas que são do lucro real, empresas que são MEI, não é? Não significa dizer que se você trabalha só com Simples Nacional, aí é uma coisa. Se você trabalha só com MEI, é outra coisa, né? Imagina você tendo um escritório especialista em microempreendedor individual. Pega ali, vamos fazer aqui, ó, o tipo de empresa é o 0,5, né? Ó, R$ 401,49 para uma empresa com essas configurações aqui. Aqui tem coisinhas erradas aqui, né? Não pode ser, aqui tem que ser um e aqui tem que ser um também. 300 notas, vamos colocar aqui, ao invés de 300 notas, vamos colocar a escrituração contábil, 50. E aqui, não, até. E aqui vamos colocar 20 notas. Aqui não demora mais que uma hora. Aqui também não demora mais que uma hora. Total de horas aqui 0,5, por exemplo. Mais ou menos isso aí, ó. Aqui, ó, meia hora também para fazer nem meia hora leva, vamos colocar meia hora, tá? A escrituração contábil, 50 lançamentos, meia hora também, não muita coisa. Escrituração fiscal, 20 notas, né? Uma hora, tudo bem. Ó, muito próximo da realidade de um honorário de uma empresa microempreendedora individual. Agora, pega esse 15 mil aqui, 915, e divida por R$ 100. Vamos fazer isso aqui? 15.915. É 15.915? 15.915. Opa, espera um pouquinho. Igual. 15.915 divididos por R$ 100,37. Ó, veja só. Se você é uma empresa especialista em microempreendedor individual, significa que para cobrir as suas despesas no mês, isso é só um exemplo, tá? Para você cobrir as despesas no mês, pessoal, você teria que ter 159 clientes microempreendedor individual para você conseguir fazer isso aqui no mês. Complicado, né? Então, por isso que muitas vezes a gente opta, né, em ter uma diversificação de clientes dentro do teu escritório, né? Dessa forma, você consegue trabalhar de uma forma mais correta e tudo mais. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte,
Eu vou deixar essa planilha também, caso vocês optem em utilizá-la, eu vou deixar essa planilha lá junto com o vídeo, já? Junto com esse vídeo desse nosso mini curso, e assim vocês terão condições, inclusive, de fazer o seguinte, melhor ainda, vai ter o vídeo, a palestra e os slides aqui. É isso mesmo, vídeo, a palestra, os slides. Assim vocês terão condições, inclusive, de ter um pouquinho mais de estudo, caso você queira. Tá certo, pessoal? Bom, eu agradeço a todos. Eu sou o professor Fábio Vinícius Primac e fico sempre à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tecer algum comentário, enfim. As formas de contato estão aqui no meu site, fiquem à vontade sempre quando quiserem. Tá legal? Muito bem. Foi isso, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima.